eu tô aqui com uma das mulheres mais importantes da minha vida, uma das criadoras, artistas, um dos pulsos de vida que mais me acolheram nessa existência. Com certeza, a mulher que mais me influenciou na minha vida, minha melhor amiga, Juliana Alves. Juliana é professora de literatura, pesquisadora na área de literatura latino-americana. Ela participou dos estudos de literaturas do Sul em Buenos Aires sobre os cuidados do Prêmio Nobel John Keats e atualmente é parte do núcleo de pesquisa de problemas estéticos latino-americanos na Universidade de São Paulo. Juliana é uma potência em puro acontecimento, um florescimento de vida e de poesia por onde ela passa. Seja bem-vinda, coisa mais linda da minha vida. Esse podcast não podia existir sem você. Ei, manhã. Ai, que alegria. Eu queria muito agradecer, como se fosse possível, né, esse convite, que para mim é inusitado, mas me deixou tão contente. Eu acho que de todas as conversas que a gente teve por toda a vida e que a gente ainda tem, dar um outro formato, né, tornar isso outro. Eu que sou uma admiradora do seu trabalho e acompanho ele tão de perto, poder fazer parte de alguma coisa assim, de outro lugar, né, mudando o lugar só de espectadora e de quem contempla, para estar aqui participando com você é uma alegria. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês vão ouvir um pedacinho do texto dela, pra vocês entenderem do que eu tô falando. E tu me pariste com a tua voz. Assim foi. Cada linha do meu rosto, as mais fundas, as que falam da insônia, dos medos, das guerras, todas elas se redesenham em suas mãos. No momento do toque, o devir da pele, e a carne se abriu anunciando os traços e denunciando as mãos transtornadas do entalhe. Ninguém sabe o que surge primeiro. Cada nascimento celebra o que nasce, à custa do pranto de tudo que não nasceu. Cada linha é a morte de todas as curvas e do desejo de ser qualquer outra forma. Meu rosto, tua mão, tua voz, meu corpo. A invenção do amor é a contiguidade, é o que chamamos de enquanto. É um pedaço de vida que se esconde do tempo. Tu me inventaste, mas eu também te inventei. E o meu nascimento faz da tua voz o berço da loucura e da calmaria. Canta, fala, sussurra, e o mundo estará a salvo. Canta, fala, sussurra, e o mundo estará a salvo. Bom, depois da leitura desse texto lindo, dessa escrita tão profunda e tão cativante, que me acompanhou durante toda a vida, eu acho que iluminou tantas questões da minha vida. Ju, eu queria te perguntar, como foi que começou a sua relação com a literatura? Bom, essa é uma pergunta que acho que maravilhosa, e sempre que ela acontece a gente tem que retornar um pouco, né? Um olhar para o passado para poder entender o que começa primeiro. Eu acho que a literatura, ela sempre esteve, né? Mas a relação, quando a gente entende que ela entrou no corpo, né? Que ela se fez parte de alguma coisa. Eu venho de uma família matriarcal, assim, com uma presença feminina muito grande. E eu tinha uma das tias, de quem eu gosto muito, que era uma grande contadora de história. Mas ela era uma contadora de história, assim, de histórias de terror e de coisas... Mas eram histórias de terror reais, não tinha nenhum desejo de ficcionalizar. Na verdade, ela trazia acontecimentos que passaram a infância dela, de minha mãe, da minha avó, de todo mundo. Então ela juntava todas aquelas crianças, né? Eles vêm de uma família de 11 irmãos. Do interior de São Paulo. Do interior, exatamente. De Sarapuí, é isso? Esse era o sítio que a gente ia, era um lugar perto de Sorocaba, elas eram de Sorocaba, né? E a gente se juntava nesse lugar, que era um lugar que minha avó juntava todo mundo. E essa tia Inês, ela juntava todo mundo em volta do fogão a lenha para contar essas histórias, que eram uma reprodução das histórias que elas viviam lá. Mas o jeito dela contar tinha alguma coisa muito diferente. Eu lembro assim do gesto, do olho, de como ela ia dando veracidade para tudo aquilo, e eu ficava absolutamente aterrorizada, porque eram histórias de terror.
em que o sobrenatural estava super atuante e tal, e eu era pequena, então eu morria de medo, mas na verdade não era só medo, eu ficava enlouquecida, deslumbrada com aquela força da história, aquela palavra encarnada que ia despertando tudo isso nos meus primos, em mim, nos meus irmãos, e assim, apaixonada por ela também com aquelas histórias. Então eu lembro muito daquele texto do Cândido no período da redemocratização, que ele fala que antes da gente pensar assim na literatura como sistema, no formato, a gente tem essa ideia de a literatura tá em tudo, né? Todo mundo fabula, todo mundo sonha, conversa, conta uma história, reproduz, passa uma informação, um conhecimento. Então essa fabulação, ela faz parte, né? Ela constitui o homem. Então tudo era fabulação antes. Estar junto passava por essas histórias. E na verdade essas histórias traziam também um pouco do que era um contexto anterior dessa família. Tem uma coisa de sentar em roda. Exatamente. Que é muito ancestral, né? Que é muito indígena, que é muito familiar. O sentar em silêncio, que eu gosto de falar também de meditar, mas o sentar em roda, que você tem ideia de como acontece a vida pro outro e você é atravessado dessa maneira, né? Exatamente. Se sentar em roda dessa maneira, essa contação traz um pouco de entrar na vida do outro de uma outra maneira, né? Exatamente. Então, embora ela estivesse contando, né, na tese dela, o que acontecia de fato, ela não percebia o que ela tinha ali, porque as outras irmãs também sabiam. Mas quem fazia esse momento disso uma contação, dessa história que elas tinham, alguma coisa que a gente pudesse também entender sobre elas e sobre as coisas e sobre a vida. E esse misto de fascinação com medo, de tudo, era a potência da palavra encarnada, né? Da gente poder ouvir o que ela dizia daquele jeito. Começa por ali, eu acho, de entendendo a história da minha família pela voz dessa pessoa tão querida. E depois eu fui topando com isso, assim, em outros momentos, né? Como tinha uma estante de muitos livros na minha casa, meu pai tinha esse gosto desde adolescente. E quando eu comecei a crescer, comecei também a mexer, né? A xeretar nesses livros deles. E de repente abria os livros e encontrava uma marcação, um escrito, alguma coisa, e fiquei ali também sem saber muito bem como agir, olhando, né, como se eu pudesse ter acesso a uma informação que era quase um escândalo, né, uma informação vedada, alguma coisa que ele sentiu ou que ele pensou há tanto tempo e que era tão particular e que eu podia desnudar e me aproximar ali. Então eu fiquei também, eu queria ver o que ele tinha escrito, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de não conseguir ler aquele texto e sentir alguma coisa parecida, ou não sei, de me distanciar de alguma coisa. Então lembro de um livro em especial, é um livro do Cortázar, Todos os Fogos, o Fogo, é um livro de contos. Ele estava com a capa assim, bem solta, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos. E eu achei todas essas marcações dele, era um livro que tinha sido nitidamente muito lido. E eu fiquei naquela coisa, eu tinha uma dificuldade, eu li um pouco, mas eu parava um pouco. Eu lia, eu precisava respirar. Era muita coisa, né? Era literatura, mas era a literatura costurando a relação, né? Tinha uma coisa que eu estava lendo do Cortázar, mas eu também estava lendo do meu pai. Então, era um jeito de contar, era um jeito de encontrar a minha voz com a dele, né? Mas numa outra costura que era tão alheia e que depois vai se tornando tão própria. Então, tem isso. Também foi passando por essa costura com meu pai. E, assim, só pensando, claro, eu acho que tudo isso vai acontecendo em todo um processo, mas também para pensar num outro momento primordial, que esse eu consigo localizar quando eu terminei um livro que fazia parte do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Estava na escola e eu li exatamente aquela parte do Ana Terra. E eu comecei a ler e de repente aquilo me brotou um choro, veio uma erupção, uma torrente de uma emoção muito grande. E eu tive a sensação de ter entendido alguma coisa. E era alguma coisa que tinha a ver com o que eu estava lendo, mas não só, né? Então, assim, lembrei da minha mãe e lembrei um pouco das mulheres que me precediam, das mulheres da minha família, de um jeito de ser mulher no mundo, de uma demanda do que é ser mulher no mundo. Eu era nova, mas aquilo me emocionou profundamente. E eu não sei, eu tive um amor imenso pela minha mãe, pelo vento. Lembro dela falando, né? Sempre que alguma coisa importante acontecia, estava ventando. E aquele vento foi me acompanhando, assim, nesse olhar para as coisas e
e para as pessoas. Eu parrei. Bom, agora é muito lindo isso que você fala, porque essa contação, essa narrativa que vem viva, né? É um pouco assim, eu lembro um pouco do teatro. Quando eu conheci o teatro, assim, você é transportado para um tempo histórico e entende o que aquelas pessoas viviam. O drama, ele te ajuda a localizar o contexto real em que aquelas pessoas viviam, mesmo que você não tivesse presente. Aquilo aconteceu em 1600 e pouco, mas a força viva daquela narrativa te localiza naquele tempo, né? Então, pra gente relocar a nossa força viva nesse ponto da história e pra gente relembrar onde a gente se conheceu, que aí já depois de Ana Terra, aos 12 anos, a gente vai se conhecer na Faculdade de Letras, na PUC, somos filhas da PUC. E relembrando o Antônio Cândido que você trouxe no Direito à Literatura, eu vou ler um trechinho. Antes de ler o Antônio Cândido, eu vou contar de como a gente se conheceu. Cheguei na porta da sala de literatura portuguesa pra pedir pra botar presença na minha... que eu não tava conseguindo ir pra sala que tinha sido acometida de um drama, pessoal. E a gente sentou naquele sofá da faculdade e a gente nunca mais se largou, né? Desde então. Então, em homenagem à nossa faculdade de letras, vamos lembrar do Direito à Literatura do Antônio Cândido. Ele diz: a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. E como você fala, todo homem fabula, né? Tudo, em algum nível, é ficção. Como é que a literatura, então, um pouco mais tarde, vai se tornando o teu trabalho? Como é que você vai se apropriando dessa contação de histórias que vai te atravessando até você chegar no mestrado? Enfim, chegando nas temáticas latino-americanas, mas como que você toma, então, a literatura para si? Que você fala agora e eu me comunico também através da literatura. Só um comentário anterior sobre esse encontro... Esse encontro bombástico, Brasil. Encontro bombástico no sofá. Que isso também é literário, né? A gente não se conhecia, acho que isso é interessante de dizer, né? É verdade. A gente não se conhecia. Foi interessante porque acho que você estava precisando de ajuda. Eu estava de pijama na porta da faculdade, chorando. Kimono, pijama, e a coitada se compadeceu daquela louca na porta. Não, mas acho que mais do que isso, né? Quando eu saí da sala, né, para falar com você, acho que tem uma coisa muito desses acasos fortuitos e dessa força da vida, né? Quando a gente entende que é o que tem que ser, né? Então eu sentei ali do seu lado, sem conhecer, sem saber porquê, e não sei, alguma coisa de uma dor profunda, né? Que une uma possibilidade de se olhar nos olhos. Foi isso que eu senti, né? Ao mesmo tempo, quando eu sentei para ouvir o que tinha acontecido, eu me senti ouvida também, mesmo que eu não estivesse dizendo. Eu acho que essa é a natureza dos encontros profundos. E daquele dia é real isso. A gente não se deixou nunca mais. A gente saiu dali naquele mesmo dia para um outro espaço para continuar aquela conversa. Que dizia de uma dor, mas que depois foi abrindo tantas outras portas, né? E que essas dores e essas outras coisas da vida pudessem orbitar na gente. E desde então a gente compartilhou sempre e continua compartilhando. Então, desses acasos brilhantes. Que não são acasos. Sim, né? Foi muito maravilhoso. Sim, desde então eu também tenho que dizer que desde então tudo que eu fiz tinha você. Muitas personagens. Como Eliana da Pedra do Reino, eu lembro claramente inspirada em você, na nossa amizade. O meu livro Sofia, que você fez tão lindamente a segunda edição, adicionando, né, partes de texto, uma parte linda, nova do texto novo surgiu, veio de você. Tantas coisas lindas na minha vida vieram desse encontro, assim, com a mulher na dimensão que você tem, assim, é uma tessitura de feminino que eu sou completamente apaixonada e que eu reverencio, porque eu entro em contato sempre com uma sabedoria maior que vai me atravessando e me expandindo, assim. Ai, Juliana, eu sabia que eu ia chorar. Porra! Tu não ajuda! Eita, ela é todo o coração da nossa... Vento dentro, vento fora. O que será de Sofia agora? Enfim. Bom...
tentando, né, organizar isso para poder dizer o momento que… Primeiro você pergunta o momento que eu entendo a literatura como Caminho, assim. parte, né? E depois em que momento eu escolho poder trabalhar com isso que era já corpo, né? Isso eu, desde sempre, quando eu começo a estudar a literatura, eu percebo que mais do que isso tem algo sobre a linguagem e poder falar, né, nessa estrutura, né, que a literatura traz, nesse arranjo, né, que a literatura é isso, um determinado arranjo dentro de uma estrutura que faz com que a coisa se comunique de um jeito ou de outro. A Lina Meruane, que é uma escritora chilena, que eu estudo agora na minha pesquisa, que é uma mulher que eu gosto muito. No seu doutorado. Isso. Um dos primeiros textos dela, um dos primeiros textos que eu li dela, que é um texto ensaístico, ela diz uma coisa bonita, que ela diz: a literatura se distancia da vulgaridade comum dos discursos prontos e dessa maneira ela constitui em si mesma um ato de resistência ou de rebelião. Então, assim, eu adoro essa dupla coisa, né? De uma sensibilidade maior, porque eu acho que ela desenha uma sensibilidade mesmo do mundo das coisas, mas ao mesmo tempo ela é uma rebelião, ela implode as estruturas. Então ela não é um espelhamento da vida, uma forma de representação. Ela antecede isso. Né? Ela funda alguma coisa, um jeito de olhar, um jeito de estar na coisa. Então eu comecei a trabalhar com a ideia da palavra, já siderada por essa palavra desde sempre, desde menina. Eu pensei que eu gostaria de poder, né, manter, assim, manipular do melhor sentido, né, dessa coisa que convida a imagem das mãos mesmo. Manipular essa palavra e poder torná-la, né, assim, poder comunicar e dizer e fazer chegar no outro, né? Então juntar coisas que eram preciosas para mim, o outro, a palavra, a linguagem, a força das coisas. Então eu entendi que a docência, a pesquisa, elas eram lugares para mim. E aí quando eu comecei a poder falar disso, era o tempo inteiro uma dupla conquista. Era o que saía e o que entrava, o que saía e o que entrava. Quando eu digo alguma coisa, quando eu preparo uma aula, tem alguma coisa que vai para eles e milhares de outras que voltam para mim, né? Eu vou organizando uma fala, vou lendo alguma coisa, né? Você puxa um fio e aquilo desvenda tantas outras. Mulher, tu estás falando, eu já tô tendo duplo sentido disso, que eu tô ouvindo tu falar e tô lembrando de tu falar que a morte de um amor é a morte de uma linguagem. Todo amor é uma linguagem, como você fala. Exatamente. É muito lindo isso. Essa é maravilhosa, também de uma poeta brasileira de agora, Ana Martins Marques, maravilhosa, que eu tenho lido bastante também. E todas essas costuras, porque uma coisa também, eu começo, né, contando a minha narrativa dessa mulher e desse matriarcado, né? Eu passei pela ideia da Ana Terra também, que apesar de ser uma personagem feminina construída por um homem, mas fala de uma sensibilidade que eu entendi alguma coisa sobre ser mulher também e ser mulher da minha linhagem. E depois o nosso próprio encontro, que começa também a aguçar um olhar para isso que é uma rede feminina. E depois, nesse meu trabalho, eu vou tentando construir uma costura agora com vozes que eram femininas, também buscando uma coisa muito minha. Então, a literatura, ela é um trabalho, ela é um lugar, uma forma de ver, de se rebelar, de implodir, mas ela também tem essa busca muito interna. Essa costura de vozes, de tudo isso, e acho que essas autoras, né, porque agora eu estou trabalhando com narrativas femininas em especial, elas também vão ajudando a costurar, a entender um pouco qual é o movimento, né, o que está vivo dentro da gente. E tem algum pedacinho dessas vozes aí que a gente pode ouvir? Algum trechinho dessas pesquisas que a gente pode ouvir? Porque então você faz o seu mestrado em literatura latino-americana, com vozes, e você até fala que essa proximidade geográfica te trouxe um entendimento de você mesmo, assim. Essas mulheres que vivenciaram as mesmas ditaduras, o mesmo machismo, um tempo parecido, também te trazem, expandem a tua consciência através da vivência delas também, né? Tanto de suas dores, de seus atravessamentos, quanto de suas lutas e da sua rebelião. Exatamente. Sim, adoraria. Tinha na verdade, até uma brincadeira que a gente fazia entre a gente, né, eu e você. Do tipo, né, assim, de literatura que agora… Brincadeirinha literária.
do tipo de literatura que me povoava desde de mais menina, né? Que eram vozes femininas, mas que eram vozes muito albergadas, que se ancoravam numa dor de existir. Mas que não era só isso, né? Que assim, o que a linguagem podia, dentro dessa dor, a beleza, né? A sutileza, o que é a delicadeza, que era isso que me encantava. Então, essa aqui eu né, trouxe em especial porque era alguém que você sabia que eu gostava muito também, que você me traz de presente depois, numa viagem, há muitos anos atrás. E então também isso vai formando, vai construindo essas pedras afetivas, né? Então, é uma escritora argentina chamada Alejandra Pizarnik. Ora, ninguém menos que Alejandra Pizarnik, Brasil. Se prepare pra essa mulher. Se você não conhece, conheça. Não, mas eu juro que eu busquei um poema que pudesse… Suave. Vai, vamos dar passagem às bruxas. Claro. Vida, minha vida, deixa-te cair, deixa-te doer, minha vida. Deixa-te enlaçar de fogo, de silêncio ingênuo, de pedras verdes na casa da noite. Deixa-te cair e doer, minha vida. Ai, Brasil, e essa leitura? Vamos falar então dessa leitura. A gente tem uma brincadeirinha literária. A gente tinha durante a pandemia, que foi uma coisa muito gostosa. Na verdade, a gente sempre teve, eu acho. Mas acho que era de se trocar áudios, onde a gente lia coisas importantes que estavam nos atravessando e a gente mandava essas leituras. E que durante a pandemia foi crescendo, porque a gente não podia se ver. E essa coisa da oralidade sempre foi uma coisa muito importante, assim. Te ouvir ler os teus textos e te ouvir ler os textos que você lia. Eu entendia eles através de você, né? Eu lembro quando você me mandou um trechinho da Clarice Lispector, que até foi pra Chique. Não veio só pra mim não esse áudio, foi pra Princeton, tá, Brasil? Esse áudio foi parar na biblioteca. Tem uma pesquisadora brasileira que estava estudando a Clarice, fez 100 anos, né? Foi o centenário da Clarice. E eles montaram um laboratório de áudio. Laboratório de áudios, que eu queria lembrar. Né, com textos, com fragmentos da Clarice em todas as línguas, de vários espaços, vários lugares. E Juliana foi para lá, gente, no laboratório de áudio de Princeton. Então, olha, do meu WhatsApp para Princeton. Tô presenteando vocês com uma coisa muito chique. Até parece. Então vocês vão ouvir agora um pouquinho do que consta lá dessa leitura que foi para Princeton, dos 100 anos da Clarice. De um trecho de um conto autobiográfico que chama… Restos de Carnaval. Restos de Carnaval, da Clarice. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino irracional é impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé, eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar.
O menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito, parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante, ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era sim uma rosa. Em resposta a essa audácia que ela teve de me mandar esse conto, eu, como sou muito viciada em Guimarães Rosa, não é uma mulher, mas foi uma mulher em todas as vidas anteriores, eu tenho certeza. Sim. Dentro dele habitam 1000 mulheres. Eu mandei de volta o Encontro de Riobaldo e de Adorim pra ela, que é o livro Grande Sertão que me marcou a vida. Então, um pequeno embate literário antes da gente ir pra nossa próxima. De repente eu vi um menino encostado numa árvore pitando cigarro. Menino mocinho. Pouco menos do que eu devia ali regular minha idade. Era um menino bonito, claro, alto e com os olhos grandes, verdes. Eu olhava aquele menino com prazer de companhia, como nunca por ninguém eu tinha sentido. Eu não sei muito explicar, mas eu fui recebendo em mim um desejo que ele não fosse mais embora. Tudo nele era segurança em si. Daqui vamos voltar, eu pedi, ansiado. O menino não me olhou porque já tinha estado me olhando. Pra quê? Ele simples perguntou assim, em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu, né, de certo de mim. Eu tive medo, sabe? Tudo foi isso. Eu tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe. Longe, meu Deus, com que prazo você ia até lá? Um pouco de medo, vergonha. Respirei fundo, apertei os dedos no pau da canoa. Carece de ter coragem, ele disse. Carece de ter muita coragem. Eu não sei nadar, dói de responder. O menino sorriu bonito. Eu também não sei. Sereno. Ei, o que é que a gente sente quando sente medo? Ele indagou. Uai, você nunca teve medo? Ele respondeu, costumo não. Meu pai me disse que não se deve ter. E o meu pai é o homem mais valente desse mundo. Pensando nisso, nessa troca, uma coisa que a gente sempre conversou e também pôde trocar em outra esfera. Você, né, Maiana, como é atriz, a palavra, ela também, claro, você também veio da literatura, foi aí que a gente se encontrou, mas você estava sempre organizando seus trabalhos como atriz. Que aí tem uma outra coisa do corpo, né? De como o corpo entra nessa relação, né? Da linguagem e o corpo. E, embora eu fosse o avesso, né? Aliás, sempre fui bastante tímida, mas tinha uma coisa no trabalho com voz para mim, né? No trabalho em pensar a palavra falada, que a gente costumava dizer bastante isso, a palavra encarnada, ela é indefensável. Ler um poema é fortíssimo, mas ouvir um poema é indefensável, né? Você fica ali, você precisa, né? Você vai ter que lidar com aquilo. A palavra, quando ela ganha o corpo, é a carne da palavra. Então, é acho vivo, que também, né? Tá vivo ali. Exatamente. Tem um manifesto de vida também por trás daquela palavra, né? Exatamente. Claro que quando a gente faz uma leitura, e eu percebo isso, tem algo que, né, um ritmo que a gente imprime, alguma coisa que é nossa. Sim. Mas que também é lindo, que é um jeito da gente se apropriar, né? Porque Sim. o texto, ele tá vivo. Então a gente pega e a gente faz ele dançar daquele jeito, imprimindo um ritmo, imprimindo uma forma. Então, isso também era muito, muito especial, porque aí você vem do teatro e eu venho de outro lugar, mas a gente tem esse encontro, né, da força da palavra falada, da palavra
de como ela se manifesta no corpo e ela sai da gente. Então, nesse momento das trocas dos áudios, isso é muito potente também. No momento que a gente estava muito carente de muitas coisas, né? Assim, essa pandemia, ela criou um tipo de abatimento muito, muito profundo, né, de muitas perdas difíceis, né, que são perdas materiais e muitas perdas imateriais. No momento de uma fragilidade extrema. E a gente precisou mesmo se revestir, se imbuir e voltar para os nossos lugares mais caros. E recuperar o sentido, né? Recuperar o sentido e se apegar nessas artes, nessa resistência, nessa rebelião de que a Lina falava, pra gente também se manter vivo. Então, mais do que um jogo literário, isso que eu gosto, que a gente também faz as coisas quase como se irresponsavelmente, nós duas, né? Que é essa coisa que os afetos permitem. Sim. Mas que, na verdade, são tábuas de salvação. Pedras de toque. E eu tenho uma pergunta, Ju. Como foi que surgiu a voz da docência, da professora no meio de tudo isso? Assim? A gente vai voltar ainda para as mulheres latino-americanas, que eu quero ouvir mais leituras. Mas como foi que, além de se apropriar disso como caminho, você escolhe e você desempenha isso tão bem, assim, na docência? Como que você… O que foi que a docência, através da literatura, te ensinou, assim? O que foi que a literatura, através da docência, te ensinou? Maiana, quando você me convidou para participar do seu programa, que eu pensei em negar 1 milhão de vezes… Eu não deixei. Na verdade, eu estava preocupada com uma coisa, assim, com a linha que você busca aqui, nessa coisa do seu trabalho, dos últimos tempos, do que você vem investigando, da sua busca com espiritualidade, e que eu posso ir ouvindo e acompanhando, né, todos os seus estudos e a sua busca. E eu estava tentando, fiquei todo esse tempo criando uma forma de pensar de que maneira eu vindo aqui, né, conversando com você, eu conseguiria também caminhar dialogar com o que é a sua linha, com o que é a sua busca dos últimos tempos. E aí depois eu fiquei quebrando minha cabeça, lógico, o meu jeito de tentar resolver as coisas, né? De pegar 10 livros e vou pensar, ou então de ser muito mental, ou tentar racionalizar alguma coisa. E depois eu entendi que a resposta estava sempre aí, né? Que a docência era esse processo. O que eu quero dizer? Do mesmo jeito que eu vou contando essa trajetória, da costura que vai se tecendo, do olhar para as coisas, né, de poder criar uma sensibilidade para o mundo, quando eu decido começar a dizer isso, a pensar como isso ia chegar, eu tinha uma ilusão muito maravilhosa, que era uma ilusão utópica, de que é possível fomentar o desejo no outro. Hoje eu sei que as coisas não são exatamente assim, mas era uma utopia muito boa de se sentir, né? De que talvez eu pudesse, né, ofertar aquilo que tinha me acontecido, né? Que eu pudesse partilhar uma descoberta que tinha sido absolutamente fundamental para mim, né? Assim, fundamental para viver, para existir, para olhar, para sentir. Então, ela nasce desse desejo de partilha. É como se eu pudesse fomentar o desejo no outro, como se eu pudesse, a partir daquela linguagem, oferecer um caminho. Então vem isso muito forte. Eu era muito nova, porque desde sempre acabei ficando nesse ambiente. Quando eu entrei em sala de aula, de fato, muitas coisas ali se concentravam. Avesso a qualquer tipo de romantização, por favor, a gente tem clara ciência das dificuldades de ser um professor e ser um professor no país, e principalmente no momento que a gente se encontra. Eu acho que, né? Com certeza. Mas estou falando dessa minha utopia adolescente primeiro, para onde me fez caminhar, e mesmo assim, com todas as dificuldades, uma coisa que de fato eu acesso diariamente. É uma semeadura, não deixa de ser, é uma semeadura. Certeza. Você planta ali, você provoca, você permeia, você deflagra essa discussão no outro. Como o outro vai receber, você não tem controle. Mas claro, pra mim, a literatura sempre foi também um jeito de conhecer o mundo, assim. Eu nunca fui a lugares que a literatura me levou, a fronteiras, por exemplo, que eu li sobre, ou a lugares internos, por exemplo, falar de Torto Arado, Bibiana e Belonísia, de 2 mulheres negras de um Brasil profundo. Eu nunca estive nesses lugares humanos ou geográficos,
mas eu entendo através da literatura e aprendo e crio consciência, me expando com a leitura, né? A literatura Sim. como formação de mundo. Então, Sim. nesse lugar, assim, de que a docência, ela é uma potência também. Sim. Como você falou, sem romantização, que a gente sabe das dificuldades, mas assim, juro, quando eu olho pra história da minha vida, eu lembro dos meus professores de literatura, meus professores de histórias. Os meus professores que me semearam, Valdenora Nogueira. Ai, tanta gente, Dauri, que eu olho pra trás e vejo na nossa própria faculdade, Uhum. né? É assim, tantos professores que nos marcaram, Edilene, sei lá. São tantas vozes, na hora que você se apropria com o teu corpo daquele discurso, aquele corpo é atravessado e você não tá ali sentado vendo alguém feroz à toa, entendeu? Sim. Você é transmutado por aquela força. Não, com certeza. Não, eu concordo. O lugar da docência tem essa força, sim. E você tá lidando com coisas de um nível de delicadeza, né? Que assim, são muitas pessoas ali, né? Que vão ser atravessadas por aquilo, que precisam, mas que são completamente. Você pega uma sala heterogênea, que você não faz ideia do que está passando ali na cabeça de cada um, momento de vida, nem nada disso. Mas você tem ali aquele momento que alguma coisa tem que acontecer, né? Que a gente vai fazer a leitura de um texto e tem alguma coisa ali que acontece. É nesse diálogo com eles, é claro, mas esse diálogo com o texto, esse diálogo com todas essas vozes, é uma coisa assim polifônica ali, é um momento extremo mesmo. É isso, você convida todo mundo que veio antes de você, é aquele autor, é a sensibilidade que ele cria, porque é verdade, é um jeito de olhar o mundo, de viver coisas que você não viveu, mas também de inaugurar tudo isso, né? Eu falo, tem coisas, né? Eu leio Machado de Assis até hoje com os alunos, né? Você vai trazer esse século XIX que está tão longínquo de um jeito de sentir do que são os alunos de hoje, e você vai trazê-los para o cerne da questão. Porque tem ali uma afinação de olhar, tem ali um rebuscamento que devolve alguma coisa, sabe? Que enriquece também. E que eles vão olhar e falar, peraí, isso eu nunca tinha pensado, mas nossa, isso não é como eu sinto. Existem outras sensibilidades, tem alguma coisa que se inaugura, né? Um caminho por ali que surge, ou não, né? Assim, eu percebo que muitas vezes até o assombramento, né? Essa coisa, às vezes não é uma coisa que convida diretamente, tem textos, né, que tem uma maior distância, mas que eles percebem que tem alguma coisa ali, né? De ouvir e falar, opa, peraí. E o assombramento é fundamental, né? Sim. Já falava você que começou a sua relação com a literatura começou com esse assombramento. Exato, assombrada. E antes da gente falar de cura, porque vamos falar de adoecimento e de espelho social, porque a literatura tem um papel social muito grande, né? E você, na tua pesquisa, trabalha com essas relações entre as mulheres latino-americanas e esses discursos que também falam da violência nos corpos das mulheres, né? Desse atravessamento, como você mesmo disse, escreveu no corpo das mulheres, dessa violência do machismo do mundo, da história do mundo que se dá no corpo das mulheres. E essa voz que retorna falando dessas dores e desses lugares, né? Tem alguma outra autora que você quer trazer para a baila nesse momento que você pesquisou e que você encontrou ressonância? Quando eu penso nas autoras, eu tenho vontade de trazer todas essas mulheres que fizeram parte, né? Que são infinitas. Bora fazer uma fogueirinha com elas todas? Exatamente. A Hilda Hilst, a Sylvia Plath, a Clarice, a Cecília e todas essas contemporâneas também, que passaram e que estão fazendo parte agora desse momento, que é uma alegria. A Cidinha da Silva, maravilhosa brasileira, Conceição Evaristo. Grande. Né? E essas latino-americanas, a Samantha Schweblin, a Mariana Henriques, a Guadalupe Netel do México.
Helena Poniatowska, essa Alina Meruane, quem eu estou estudando, do Chile, e tantas, a Liliana Colanzi da Bolívia. Então, tantas outras que têm costurado e têm me ajudado, têm me feito, né, perceber, ajudado nesse sentido, né, do que eu vou buscando, a perceber um rebuscamento, uma coisa, uma afinação no olhar, que a gente vai olhando para dentro e para fora, para dentro e para fora. E a pesquisa também ela aparece num momento começa, né, um momento pandêmico, mas o que precede a pandemia também são algumas escutas. A gente vai vendo no mundo alguns sinais de tudo isso, né? Então, assisti um filme da Cláudia Llosa, que é essa diretora peruana maravilhosa, chamado La Teta Assustada. E eu, assim, um filme antigo, mas que é uma obra-prima, achei aquilo lindíssimo, que vem falar de um conflito no Peru, do que era um Peru antigo, um momento de uma outra chegada, e aquilo também escrito nos corpos, né? Aparece uma doença no povoado, que eles chamam de La Teta Assustada, que é essas mulheres que tinham sido estupradas e violentadas pelo regime, pelos militares, elas geram mulheres, outras meninas, o fruto dessa outra geração, ela vinha com essa doença, que era a La Teta Assustada, porque vinha pelo leite. E elas tinham esse pavor absoluto dos homens. Então Nada eu mais lembro, contemporâneo. exatamente, acho que a gente está numa semana muito sensível a todos esses temas, a todos esses horrores. E como você disse, eu imagino esses corpos, sim, como mapas, porque esses roteiros acabam sendo imprimidos, sim, em corpos femininos. Esses roteiros do horror, né? Do patriarcado, do machismo, das ditaduras, do fundamentalismo, eles acabam sendo inscritos em carne feminina. E, claro, com todos os outros cruzamentos, né? Carne feminina e negra, feminina, negra e pobre, com todas as outras interseccionalidades. Mas eu fui buscando nessas narrativas, então começa com esse filme, alguma coisa que eu vi. Depois eu estava lendo uma escritora que eu gosto muito também, contemporânea brasileira, Ana Paula Maia. E aí eu começo a escutar alguma coisa, eu fui ler a Selva Almada, escutando outra coisa, Samantha Schweblin, e eu comecei a tentar auscultar nessa doença, ou de que maneira esse adoecimento aparecia nas narrativas. E ele dizia, assim, de um adoecimento, né, porque estamos adoecidos. E dizer sobre o adoecimento é muito importante, como você falava, nomear, né? Nomear as opressões nesse sentido. Claro. A gente viveu as mesmas ditaduras na América Latina, e a gente tem reações diferentes de cada povo, né? A gente teve desaparecidos, a gente teve histórias políticas bem parecidas, mas narrativas dessas mesmas histórias completamente diferentes. Com certeza. Isso tem um impacto na sociedade, né? Porque a literatura tem um papel muito esclarecedor, aterrorizante, assombroso, informativo, rebelde, de erosão, mas em última instância, para mim, de consciência, assim. A literatura, ela nomeia coisas que ficam ali no inconsciente, ela te ajuda a digerir, a nomear as opressões, a entender o que o seu nome e sobrenome não viveu, mas que do seu vizinho do lado passou, né? Ou na mesma cidade, corpos femininos têm histórias diferentes caminhando pelos mesmos lugares. Sim. Corpos diferentes de mulheres caminhando pelos mesmos lugares têm histórias distintas. Então, assim, a literatura, ela vai te dando um corpo, um lugar interno onde você pode, de fato, ter mais consciência, né? Como se tocar coisas que antes ficavam no ar, no seu inconsciente, né? Exatamente. E pensando nisso, só porque a sua fala me lembrou, uma escritora francesa, Annie Ernaux, quem eu tenho lido bastante, de uma literatura muito forte. O que ela faz é estabelecer essa relação radical com a literatura e colocar o corpo dela como testemunha, o corpo dela como documento. Então, assim, tudo que acontece na vida, ela se propõe a falar, não, isso aqui acontece, eu preciso poder fazer alguma coisa com isso. E isso é contar. Porque a hora que você conta, você dá voz a tudo isso. Então tem um papel político, tem um papel social, tem um papel de abertura de tudo. Você nomeia e aquilo passa a ter existência. Né? Então, assim, ela estabelece essa relação extremamente radical do corpo como documento, da literatura como documentar
fatal de alguma coisa irrefreável. Manifesto. Exatamente. Né, sim. Então eu fui também escutando isso nessas narrativas e eu começo a pesquisar essa ideia da doença. Então fui buscar ali na Susan Sontag, que falou sobre a doença como metáfora, num momento muito fundamental para entender, mas o que é essa metáfora, né? Se a gente trata isso só metaforizando, como ela diz, a gente não consegue se apropriar da violência da coisa. Né? E assim, o que significa, né, essa doença? Tá, estamos todos adoecidos, mas assim, quais são os níveis? Como que a gente se apropria disso? Então, esse adoecimento que vem, que convida, que puxa alguma coisa para a gente pensar por aí, de ecos dessas violências várias. Né? Então, a doença que aparece como sintoma dessa violência, que é uma violência de Estado, que é uma violência de tantas ordens. E é isso que eu comecei a me aproximar. É isso que eu tenho olhado, tentado buscar um pouco desses corpos tão atravessados de tantas maneiras, para onde eles nos conduzem. Eles são mapas do quê? De que tipo de consciência? De que maneira esses corpos, que são sempre corpos políticos, estão sendo forjados pelo que vem de fora e para onde eles nos conduzem, né? Assim, qual é o próximo passo? Para onde que a gente vai olhar? Porque a literatura também, ela devassa as coisas, então quais são as próximas possibilidades? Pois vamos ver aí, quais são? Quais são? Nomeia, que eu tô vendo um monte de livro bonito aqui na minha frente, quero ouvir um relato. Eu, na verdade, tinha escolhido fragmentos quando a gente tinha conversado, de fragmentos de mulheres que foram muito fundamentais nesse processo de formação. Sim, que te marcaram. Eu pedi pra você trazer trechos que, tipo, te marcaram, né? Mas não necessariamente só nesse tópico, mas… Isso da doença e tal, porque aí são coisas mais sutis, mas eu posso também, porque é isso, tenho nesse estudo que eu tenho te dito. Então até vou pensar aqui na Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que foi um livro muito importante também na minha construção, e fala aí de um processo inicial, de um adoecimento em relação ao mundo, né? Um jeito de… essa sensação da redoma de vidro mesmo, de você de cai algum véu e você perde a possibilidade do contato com o que tem fora. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito imbuída do desejo aqui de poder compartilhar com você, mesmo a doença como… Eu estudo a doença, mas se eu estudo a doença é porque ela considera a existência de uma cura também, né? Então escolho essas mulheres que tiveram vidas extremamente trágicas, mas eu escolhi trechos extremamente solares, né? Também pra gente falar da delicadeza das coisas, mesmo, né? Da delicadeza existe beleza em todos esses cenários. Essa personagem que estava num momento muito vulnerável, muito difícil, mas era lindo, assim. Eu lembro de ter assinalado muitas vezes isso quando eu li menina, e depois quando eu vinha crescendo e retornando ao texto do Redoma de Vidro, que ela dizia: um pontinho no meu corpo ouvia o chamado e voava em sua direção. Senti meus pulmões inflarem, invadidos pelos elementos da paisagem. Ar, montanha, árvores, pessoas. Pensei comigo, ser feliz é isso. Ai, que coisa linda! Linda. Ser feliz é isso. Acho que sim. Não, mas assim, eu acho que tudo é sua história. E a Hilda que tá aí, que eu tô vendo? A Hilda não podia faltar. Ah, não, mulher, pelo amor de Deus, estamos falando das grandes. As coisas que procuro não têm nome. A minha fala de amor não tem segredo. Perguntam-me se quero a vida ou a morte. E me perguntam sempre coisas duras. Tive casa e jardim, e rosas no canteiro. E nunca perguntei ao jardineiro o porquê do jasmim. Sua brancura, o cheiro. Queiram-me assim. Tenho sorrido apenas. E o mais certo é sorrir quando se tem amor dentro do peito. Ai, Brasil, eu não aguento essa mulher, meu Deus do céu. Essas mulheres…
Mas é isso, eu acho que se a gente… E você falava também, a gente falava de adoecimento, eu achei sempre muito interessante o que você fala da Lina Meruane e a tua pesquisa. E esse corpo adoecido que é o corpo atual de muitas mulheres, né? Qualquer mulher viva foi atravessada por um nível de violência. Sim. Só de ela nascer e andar pela cidade e se relacionar, Sim. né? Isso é ser mulher no mundo. E cada vez mais nomear isso é importante. Mas eu acho tão lindo esses textos que você trouxe, porque é como se eles também sonham dar um nascimento alto à vida, assim. Que se a gente não sonhar uma vida maior, a gente não vive ela, né? Eu acho super importante nomear as opressões e se cercar de uma consciência fundamental, porque muitas mulheres são atravessadas por violências e nem sabem que estão vivendo violência, chama aquilo de vida normal, né? A literatura, ela te dá um apoio real nessa visão mesmo, na construção da visão. Mas também te dá um apoio no salto, né? No sonho, assim, como aí o elétron muda de nível e a gente tem do carbono pro diamante, a gente salta, a gente tem uma outra visão da vida, Sim. né? Então, quem de todas essas escritoras pra tu te deu esse enlevo, assim? Se tu fosse citar uma, ou um livro que pra tu representa esse salto no enlevo, assim, esse lugar que te maravilha. Pode ser de muitas formas, não precisa necessariamente ser através da cura, mas pode ser alguém que te oferece uma visão ampla. Essa é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade, né? Porque eu tenho a sensação da costura mesmo. Essa é a imagem que me vem. Sim. Né? Essas vozes, elas vêm e vão em determinados momentos, porque a gente também tem que poder escutar quando elas dizem, né? E a gente tem momentos e momentos na nossa vida. Então, tem coisas que eu pude escutar agora e que eu não pude escutar antes, embora já tenha me encontrado. Sim. E coisas que eu já tinha podido antes e tal. Então, na verdade, elas vão te acompanhando mesmo, numa construção ou outra. Todas essas que eu trago, né? A Clarice, a Hilda, a Alejandra, a Silvia, agora a Lina e todas as que eu citei também, elas vão segurando na minha mão em algum determinado momento, né? Vão podendo me dizer alguma coisa e trazer. E tudo isso vai ampliando esse olhar, vai trazendo essa grandeza das coisas, né? Tenho dificuldade em pensar numa voz só, porque eu acho que a gente é um coletivo de mulheres, né? Sim. Tem essas coisas que são muito comuns no sentido de parte de todas nós e outras especificidades muito severas. Então a gente vai nessa ciranda, né? Recebendo, segurando na mão de todas elas e ouvindo um pouco do que cada uma pode trazer. Então, desde essa palavra primeira que começa inaugurada lá de um lugar tão de dentro, que a minha tia, daquele espanto, daquele assombro, daquele jeito que ela tinha de contar a vida, para que a vida fosse mais, né? E aí começa ali naquela palavra encantada, e que a gente entendia pouco, na verdade, o que isso significava, mas sentia muito. Então começa nesse momento primeiro até hoje, todas elas que foram passando e que passam por mim, e todas as outras, e você, e os amores, e todas as coisas que vão cruzando também. Então todas essas contemporâneas e as que nos precederam são absolutamente fundamentais nessa caminhada. Tem uma coisa pra finalizar que eu sinto, Ju, que é muito importante, assim, cada dia mais, porque a gente foi vivendo caixas em telas, em apartamentos, né? Cada um se distanciando, mas essa coisa do sentar em roda, da rede de mulheres, da gente se ouvir, se nutrir, ler os textos umas das outras, ler umas pras outras, relatar, sentar e tomar um chá ou não, ou chorar, ou falar, ou rir juntas. Esse coletivo, essa rede, acho que é a rede que mais me sustentou durante a minha vida inteira, assim. Sim. Todas as vezes que eu precisei, foi uma mulher que me ajudou. Todas as vezes que eu, sabe? E esse doar-se pro outro, que é muito da natureza feminina, que quando a gente encontra, vai dando nutrição para a própria vida, né? Vai dando um esteio, um amparo, um lastro emocional, assim. O que eu acho que é mais lindo na tua relação com a literatura e espelhando não só a tua relação com esse coletivo de mulheres, mas com
eu e você, esse coletivo bloco de duas pessoas, mas das nossas amigas queridas, Sim. Marcela, enfim, Isa, todas as amigas que também atravessam essa interlocução, mas assim, da importância, meu Deus, cada vez mais eu sinto assim a necessidade de falar de rede de mulheres, de celebrar essa conexão com as mulheres, da gente se ouvir, da gente sentar em silêncio, sentar em roda, da gente se nutrir, sabe? Pra gente saber que a gente não tá sozinha. Exato. Que aí, pra mim, a gente tem um sentido da cura, sabe? Profunda, da própria vida, dos nossos relatos. E a gente sonha outro mundo. Juntas a gente vai decifrando, vai dando voz a uma possibilidade maior, né, de viver. Porque aí, pra mim, surge de fato a cura, sabe? Não sei como você sente isso, assim. Não, eu concordo muito com você. Eu acho que desde sempre mesmo, toda a estrutura que salvou as mulheres em toda a nossa história fosse lá no início de tudo, nessas perseguições, nas caças às bruxas. O que nos salvava sempre eram as redes de mulheres clandestinas, muitas vezes, né, quase sempre, em todos os assuntos. Quem podia entender qual era a natureza do pavor e do horror e qual era a gravidade de ser mulher, porque ser mulher é muito grave também, né? É muito grave. E a gente vai entendendo isso à medida que cresce, que vive o mundo, que olha para as coisas. Então, acho que a gente foi percebendo cada vez mais a necessidade de construir, assim, de diluir essa gravidade juntas, né? Assim, de poder se apoiar em várias outras coisas, né? De que essa rede de contenção e desse cuidado que quase nos foi outorgado, esse lugar desse cuidado quase sem critério, sem poder olhar, né? O lugar relegado a um cuidado eterno de tudo, que a gente pudesse começar a discriminar e despender e a ofertar esse cuidado também com a gente mesmo, né? E com os nossos pares, todas essas mulheres. Então, sentar junto em volta dessas fogueiras que outrora nos queimaram, né? E para contar as histórias e as nossas narrativas também, e oferecer os nossos corpos de outro jeito, não para controle, mas para inventar outros caminhos, né? Ai, meu Deus, é fogueirinha demais do meu coração. Ju, eu anotei um monte de coisa aqui, mas assim, eu quero muito te agradecer infinitamente pela sua participação nesse podcast. Mais do que isso, a sua participação na minha vida, que me costurou de tanto amor, me deu tanta possibilidade, me fez ver tanta coisa que eu não via. Tenho certeza que seus alunos são muito atravessados por essa força. E todo mundo que convive contigo, que é assim, constantemente atravessado, assombrado, inspirado pelo teu viver, assim, que eu acho que quem te conhece sabe que a literatura jorra da sua alma e da sua vida, que você é um amálgama de todas essas leituras e todas essas forças, que elas se apoiam né, no embate do seu corpo vivo, assim. E eu te amo muito, muito. Acho que quero eternizar uma carta de amor, assim, à sua vida, ao seu coração, a toda a influência incrível que você teve na minha vida e na vida de tanta gente. Eu te amo, tu és uma mulher incrível, incrível. Obrigada. Obrigada por estar nesse programa hoje, por estar na minha vida. Maia, eu agradeço o convite imensamente. E é claro, a generosidade das suas palavras, né? Quisera eu poder Quisera nada, mulher, tu é. responder a tamanha generosidade, né? De visão. Mas uma coisa que eu gosto muito na gente, nosso jeito de estar no mundo, é o desejo de sempre ver o que vem, né? Então, eu também queria agradecer, além do convite, também a sua presença, e para dizer que só é tão potente porque existe essa ressonância, esse encontro tão fundo e tão importante. Então, você é uma dessas mulheres quem eu seguro na mão para esperar o porvir. Não para esperar não, porque a gente vai inventando junto, né? A gente vai
cortando a facão esse mato que se adensa. Então, assim, com certeza, você é uma das pessoas que segura na minha mão para olhar o mundo. Obrigada por isso, também te amo. Te amo. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Te amo. Lhe amo, mulher. Lhe amo, lhe amo.